E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? E eu sou o seu Jerônimo, tô gravando mais um videozinho aqui pra vocês. Rapaz, e o tema de hoje é até um meio complicado de falar. É um tema meio complicado, meio frágil de falar, né? Rapaz, eu andava assim, vai chegando a idade da gente vai ficando meio cabeça baixa, já não, né, vai perdendo algum movimento do corpo. Tem corpo, tem parte da gente, né, do corpo da gente, que começa a fazer corpo mole. Aí, quando começa a fazer corpo mole, tá na hora de procurar um médico, né? Se é que vocês me entendem. E eu andar meio assim, cabisbaixo, meio, né? Já não chegava muito mais junto com a veia, né? E aí, e aí, rapaz, eu, né, comecei a bater uma tristeza em mim. E aí, um colega meu, um compadre meu, falou assim: uai, compadre Jerônimo, você tem que procurar um médico, chegar lá e vai receitar um negócio pra você, uns comprimidos. E aí você toma toda hora que você for dar uma brincada com a comadre. Que assim o senhor melhora essa cabeça sua. E eu falei, aqui nada, compadre, não acredito muito nesse negócio de medicina, não. O compadre falou, vai lá, homem, que o negócio é bom mesmo. Eu tenho um talo de azulzinho lá, o trem sai, chega a sair fumaça quando, quando você, quando você tá brincando, você volta a ser menino de novo. E eu não acredito muito nesse trem, não, mas eu, tanto o compadre insistiu, eu pendi para lá do hospital lá. Cheguei lá, contei minha situação pro doutor, que nem parte do corpo já tava fazendo corpo mole, já não tava muito lá essas coisas. E aí o doutor receitou, né, mediu os negócios do meu coração lá, falou, o senhor pode tomar isso aqui, ó. Mas o senhor toma só a metade, porque não tem necessidade do caboclo tomar um inteiro, né? É o senhor parte ele no meio e toma só a metade. E aí, rapaz, eu, né, levei aqui pra casa, todo animado, falei, agora eu tô pronto, agora eu posso chamar aquelas meninas que namoram na beira da rua, e agora eu vou mostrar pra que eu vim nesse mundo pra elas. E aí, compadre, você há de ver que eu, né, tomei, comprei os comprimidos, tudo, né, e aí eu, né, passando na rua, vi aquelas meninas que ficam de beira de estrada assim, e eu falei, ô filha, vamos dar uma namoradinha ali? E eu falei meio na cara dura assim, vamos dar uma namoradinha ali comigo? E ela topou, rapaz, ela foi. Eu falei, gente, a menina mais nova, a gente não pode fazer feio, né? Mas ela não sabia que eu tava com a arma no bolso, né? Que era o tal do comprimido azulzinho. E aí, rapaz, nós pendemos pro lado do quarto, né? Lá no quarto, ela falou, senhor, se ajeita aí na cama que eu vou tomar um banho primeiro para ficar bem cheirosinha pro senhor. Nessa hora eu pensei, gente, eu não tenho mais idade pra essas coisas, essas bobajadas, não. Mas aí, rapaz, e eu falei, gente, eu não posso tomar esse negócio, esse comprimido na vista dela que não vai pegar bem pra mim, né? O que eu falei? Eu falei, eu vou descer na recepção e falar pra moça fazer logo um negócio e pra trazer aqui no quarto. Enquanto ela entrou pro banheiro, rapaz, e eu fundei lá pra recepção e pus esses dois comprimidos na mão da moça. Ela falou, moça, o que você tem pra beber ali? Ela falou, ô seu Germano, pra beber aqui não tem nada, homem. E eu falei, então você consegue fazer um macarrão pelo menos pra mim? Eu falei, consigo, um macarrão eu consigo fazer pro senhor. E eu falei, pois então faz o macarrão, pode ser aquele, o tal do miojo, aquele do miojo que fica pronto em 3 minutos, esse aí serve, moça. Aí você põe os 3 comprimidinhos dentro, que é pra, né, pra distrair a moça, pra ela não ver que eu tô tomando esse negócio. E aí, rapaz, assim eu fiz. A moça, né, ficou fazendo o miojo, eu corri lá pra cima, e, né, já estou pronto para esperar a menina e já tomando banho lá. Ela falou, seu Jerônimo, é bom você tomar um banhozinho também, para você dar uma melhorada no seu corpo. E eu falei, tá bom, filho, eu vou só esperar a moça trazer um lanche ali para mim. E aí nós já começamos os trabalhos. E aí, rapaz, passou 10 minutos, nada do macarrão chegar. E falei, gente, esse macarrão fica pronto em 3 minutos, por que diabo não veio até agora? Passou 20 minutos e nada da mulher trazer o macarrão pra mim. E eu já comecei a esquentar a cabeça. Falei, é hoje que eu passo vergonha nesse negócio. A mulher vai querer namorar e nada deu mal diabo do remédio. E aí, rapaz, eu estressei com esse negócio, né? Perdi a paciência mesmo. E eu liguei lá na recepção, já tava fazendo 40 minutos, rapaz. E eu liguei lá pra recepção e falei, moça, e eu disse aí pra pedir o seu macarrão e pôr um negocinho dentro do macarrão pra você trazer aqui pra mim.
Mas até agora a moça tá esperando, eu tô esperando e nada desse macarrão subir. O que tá acontecendo com você, moça? Olha, a moça respondeu: Ô, seu Jerônimo, você não vai acreditar, menino. Você me deu aquele comprimidinho para pôr dentro do macarrão. Você não há de acreditar que eu já pus 3 águas no macarrão e nada dele amolecer. Ô, moço, o trem é bom mesmo. O trem endurece até macarrão. É desse jeito. Mas então, menino, esse foi o vídeo de hoje que eu tive que contar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu aproveitar que você está assuntando eu até agora. E eu vou pôr um link de um canal companheiro nosso aqui, do menino que mexe com esse negócio de bicicleta. O menino é o melhor. Talvez você até assista a gente aqui, ou você mexe com esse negócio de bicicleta também, tem interesse para conhecer esse menino, para você conhecer mais do assunto, e eu vou deixar o link do canal do menino aqui, chama Infinity Bike. O menino mexe com esse negócio de pedalada, de bicicleta, e aí eu não ando mais com esse negócio de bicicleta, não é comigo mais não. E eu não ando não, mas eu indico o menino que é bom mesmo. Eu não tenho mais idade para montar nesse bicicleta não, mas o menino é bom. É o melhor. Então eu vou deixar o link dele logo abaixo aqui. Você vai lá e inscreve no canal dele também, né? Para dar força para ele. Chama Infinity Bike. Esse aí eu confio. Um forte abraço para vocês tudinho. E se inscreve no meu canal também. Deixa o link, o joinha aí, ativa o chucainho. E aí todo mundo fica feliz. Um forte abraço para vocês tudinho. E se for tomar o diabo do azulzinho, esse negócio tem que ser por recomendação médica. Porque esse negócio aí dá um vexame no coração da gente. Rapaz, que a gente quase morre. Um forte abraço para vocês tudinho.